Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação Colado, associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal YouTube @Lado Portugal, ativem o sininho, partilhem e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o e-mail podcast@associação-lado.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje vamos falar de um tema muito interessante que são sondagens e o nosso convidado será o António Salvador da Intercampus GFK. Vamos a isto. Bem-vindo, António. É um gosto tê-lo aqui connosco no Conversas à Solta. Eu vou começar por apresentá-lo. Obrigado, Marilena. Para quem não o conhece, e vou ler aqui uma pequena biografia sua, que não é pequena, diga-se. Mas pronto, corrija-me se tiver alguma coisa errado e depois vamos conversar acerca disto que foi a sua vida e que é a sua vida. Ora, António Salvador iniciou a sua atividade profissional como responsável de trabalho de campo na empresa de estudos de mercado Contagem. Foi um dos sócios fundadores da empresa Consulmark, Estudos de Mercado, em 1990 fundou a Intercampus. Também uma empresa de estudos de mercado, mas especialmente vocacionada para a recolha e tratamento da informação, da qual é presentemente diretor-geral. Em 1997 fundou a GFK Portugal. Atualmente é o presidente do Conselho de Administração das empresas do grupo GFK em Portugal. António Salvador fez sucessivamente parte das direções da APODEMO, Associação Portuguesa das Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião, durante mais de uma década, ocupando cargos de tesoureiro, vice-presidente e presidente da direção e presidente da mesa da Assembleia Geral. Ocupou tudo. Continua a representar esta associação na EFAMRO, European Federation of Associations of Market Research Organizations. A título pessoal é também membro da ESOMAR, The World Association of Research Professionals, e desde fevereiro de 2022 é o representante em Portugal da WAPOR, World Association of Public Opinion Research. Desde 2009 é coordenador da cadeira de sondagens e estudos de mercado da licenciatura de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Como principal atividade desta profissional é um fã de handball, é um desportista e ainda por cima exerceu vários cargos, tal como presidente do Conselho Desportivo e arbitragem da Federação de Handball de Portugal e presidente da Liga Portuguesa de Handball e membro do Conselho Nacional do Desporto. Portanto, é um homem multifacetado. Multifacetado, exatamente. Estou a ver que sim. Ora bem, como é que eu queria começar a nossa conversa? Que me explicasse como é que foi a sua formação. Formou-se em, qual é a sua base e porquê este caminho? O que é que aconteceu para o levar por aqui? Em determinado momento fui... Bom, só para acrescentar mais 2 ou 3 coisas. Diga. Em 2001 a GFK ocupou uma posição maioritária na Metris, que é outra empresa, a GFK Metris, não está aí. E eu atualmente sou comentador desportivo num programa da CMTV, que é o Pé em Riste, passa à segunda-feira. De futebol então. Sim, de futebol. Não é handball. Não é handball. Muito bem. Que eu tento sempre meter uma colheradazinha sobre handball, quando posso. Não é que o Conselho Editorial goste muito, mas eu esforço-me por conseguir meter essa colherada. E também,
enfim, estou no pé em risto, mas tento que não seja com fratura exposta, não é? É pé em risto, mas Pois, sem fratura porque exposta. eu não vejo programas desportivos, mas dizem-me que alguns programas desportivos são bastante animados. É, animados é uma expressão simpática para Exato. aquilo que acontece em alguns, é verdade. Sim, senhora. Então eu comecei por ir para a medicina em Coimbra e foi aí, Medicina? sim, e foi aí que me envolvi com os estudos de mercado. Porquê? Porque enfim, naquela fase eu tive, já não fiz serviço cívico, mas ainda fiz exames de aptidão e naquela fase, cerca de um ano em que não tínhamos uma ocupação efetiva, Sei. comecei a fazer entrevistas na tal contagem. Ah, E que depois, engraçado. quando fui para Coimbra, fui como que o chefe da região norte. Muito bem. Pronto. E foi aí que aumentou a minha paixão, embora eu seja enfim, o indivíduo. Na minha vida também é uma curiosidade. Fui sócio fundador de 28 empresas, Meu Deus! das quais já só tenho Um empreendedor. um empreendedor de variadas atividades, telemarketing, higiene, segurança e saúde no trabalho, coisas muito distintas entre si, Sim. mas nunca tive funções executivas de gerente nessas entidades. A minha vida executiva, dia a dia, sempre foi só os estudos de mercado e a opinião. Certo. E portanto fui-me apaixonando, fui-me envolvendo. E fez pronto. medicina? E ainda cheguei a fazer 3 cadeiras de sexto ano de medicina. Eu depois estive em Sociologia na Autónoma, na Universidade Mas Autónoma. porquê Sociologia? Porque precisamente tinha a ver com a minha atividade profissional. Ah, não é? então resolveu largar a medicina? Já com 3 cadeiras de sexto ano. Eu, entretanto, vim de Coimbra para Lisboa e comecei a envolver-me mais na empresa e com apenas 25 anos criei a Consulmarque. Com Incrível. mais 3 sócios. E depois, olha, foi-se diversificando, depois acabou por haver um convite da GFK para que me envolvesse, que tinha como contrapartida deixar tudo a que estivesse ligado até então, o que eu recusei. Depois encontrou-se ali Sim. uma solução intermédia e acabei por, enfim, hoje as 3 empresas têm participação do grupo GFK. Portanto, aliás, nós vivemos em Portugal e em Espanha também, portanto, tenho um sócio espanhol, uma situação singular, porque são os 2 únicos países em que a GFK não tem 100% do capital. E, portanto, foi sempre uma atividade muito apaixonante, é uma atividade muito apaixonante, muito envolvente. Naturalmente, há estudos que são giríssimos e outros que nem tanto. Pois claro, mas claro, pronto, como em tudo nas como em tudo na profissões, vida, não é? Mas em termos globais. E depois é de facto uma atividade que me entusiasma. E depois a criação da Apodem foi muito interessante, foi em 1993, portanto está a fazer 30 anos, não é? Sim, sim. E foi entusiasmante porque até então nós falávamos mal uns dos outros, nos conhecemos bem. É uma associação que junta as diferentes empresas Exatamente. de estudos de mercado. Até que percebemos que havia muito mais que nos fizesse unir do que nos fizesse divergir. Muito bem. E então estive logo na primeira direção, em 93, começámos a fazer congressos, uma atividade sempre muito apaixonante, e com boas taxas de crescimento, até 2007, 2008. Depois houve algum declínio e agora, como em tudo, há que saber aproveitar as oportunidades e ultrapassar as dificuldades, Claro. porque o digital muitas dificuldades vai colocar, bom, não só à nossa atividade, a muitas outras, mas a situação hoje é uma situação que continua a ser apaixonante, apesar de não ter as taxas de crescimento que conhecemos, então no final dos anos, enfim, 80, 90, muito interessante. E porquê que acha que mudou de então para cá? Mudou. Porquê é que o mercado mudou? Apareceram muitas entidades que não são propriamente experts. Acho que não se valoriza muito determinados aspectos muito relevantes. Sim. Os clientes começaram a ter uma opção pelo preço. Há 2 coisas que mudaram muito. A racionalização dos custos e a urgência de ter resultados. São 2 aspectos muito mais marcantes. Eu lembro-me que quando era jovem fazia quase sempre um pré-teste de questionário.
Sim. que eu acho que é muito importante, e hoje raramente se faz um pré-teste de questionário. E o pré-teste de questionário é muito importante, porque uma entrevista é sempre uma conversa entre duas pessoas, é importante que ela corresponda aos objetivos que temos quando fazemos o estudo, mas também é importante que o entrevistado perceba plenamente aquilo que está a ser perguntado. Exatamente. Não é? Uma das minhas facetas também é que eu criei a GFK na área do retalho, no POS, de vendas no retalho no Brasil, em 2004. Fui eu que criei, também foi apaixonante. E depois criei em Moçambique, em 2007, a Intercampos Moçambique. Sim. Enfim, mas são realidades completamente diferentes. No Brasil foi um sucesso tremendo, em Moçambique há grandes dificuldades. Porque, olha, eu conheci Moçambique, $1 eram 38 meticais. Pois. Já chegou a estar a 96, Exato. agora está à volta dos 70. Um país que, enfim, não produz assim tanto, importa imensos Claro. bens essenciais. Portanto, não há uma vida fácil. E, enfim, a situação política, embora seja a Frelimo há muitos anos, não é tão estável assim. Ainda agora houve movimentos Sim. por causa das últimas autárquicas. Sim. Portanto, não é tão fácil assim. Mas lembrei-me de dizer isto para quê? Porque não se pode usar um questionário diretamente, ambos falam português, mas não se pode usar um questionário diretamente. No Brasil tem que ser alguns cuidados com os hábitos e com, sei lá, com as americanices que eles integraram. É verdade. Eu morei lá, sei como é que é. Dá-me aí uma xerocópia em vez de uma fotocópia. Bom, nós também temos o cimbalino, não é? Exato. Mas na Zona Norte. E em Moçambique não podemos perguntar, olha, numa escala de 0 a 10, em que 0 é o ponto mínimo e 10 o ponto máximo. Pronto, tem que ser uma pergunta mais fácil, mais direta. Certo. Portanto, os questionários são uma peça fundamental de qualquer estudo e muitas vezes não se atingem os objetivos porque ele não foi bem preparado. Por isso, a grande importância do pré-teste, que hoje quase não se faz. Mas então, agora vou-lhe fazer uma pergunta. Para percebermos o que é esse pré-teste e como é que se prepara uma sondagem, o que eu quero saber, primeiro de tudo, é o que é uma sondagem e como é que ela é feita. O que é exatamente uma sondagem? Os estudos de mercado e da opinião são muito mais do que apenas sondagens. Mas sondagens são uma boa parte dos estudos que fazemos enfim, as sondagens pré-eleitorais, as sondagens eleitorais que presumo que vamos falar, para ter uma ideia e dar já aqui umas balizas. Num ano em que haja 3 atos eleitorais, e houve, que eu me lembro, neste século, já 2 anos em que houve 3 atos eleitorais, se bem que provavelmente num caso era as eleições para o Governo Regional da Madeira, portanto não era... Terá sido legislativas e presidenciais e um governo regional, por exemplo. Isso pode significar 4%, 5% no máximo do volume de negócios da nossa atividade. Portanto, vocês trabalham muito para empresas, não é? Exatamente, são fundamentalmente sobre produtos, sobre marcas, sobre novas iniciativas que seja importante testar. Um banco que quer lançar novos produtos, tem 7 na sua mente, vai-se testar quais que são aqueles que aparentemente terão maior viabilidade. É um exemplo fácil. Mas as sondagens têm todo um princípio similar, não é? Não temos possibilidades de fazer um censo, pelo dinheiro e pelo tempo que isso custaria, e então procuramos uma amostra representativa da população. E como é que fazem essa amostra? Os dados da população são bem conhecidos, pelo menos em termos aos censos. Em termos de idades, em termos de género, em termos de regiões, em termos de habitat. São menos, enfim, depois há a classe social, que é um aspecto também muito relevante. Pois é, aquela A, B, C. Exatamente, que há uma perguntas de triagem para se perceber qual é a classe social. Normalmente utiliza-se a instrução e a profissão da principal fonte de rendimento do agregado familiar. E evidentemente que os desvios a isto são mínimos, portanto, as classes sociais, eu diria que é um bom princípio fazer assim.
tem que se fazer como deve ser. Eu acho que Sim. não se pode, até para ser universal, o que importa é o número, por exemplo, na instrução, o número de anos com aproveitamento que teve, não é? O número, Concordo. porque Sim. em alguns países as licenciaturas são mais simples, noutras são mais complexas Certo. e, portanto, para reduzir isso, acho que isso é importante. E com isso, com essa triagem, fazemos seleção aleatória, em regra. É Pode não aleatória. ser, imagino que é business to business, é o estudo de empresas, tem outros pressupostos, Ah. há uma base de dados, há o que quer que seja, e quer-se fazer um estudo junto de empresas, enfim, olha, se pode ser de empresarial português, quantas empresas é que há com mais de 500 funcionários, entre 100 a 500 e com menos. Por exemplo, enfim, sabemos que aquelas que têm menos é muito atomizado, não é? Portanto, são o grande número. Mas fazemos uma seleção aleatória que, enfim, é muito simples. Imagino que eu estou a selecionar localidades. A seleção aleatória é qualquer coisa do género, pode ser assim, qualquer coisa do género. Como é que eu seleciono as localidades? Então, com mais de X habitantes, quantas é que tenho? Vou inventar. Imaginamos que temos 1000 e tenho que fazer 100. Portanto, escolho um número entre 1 a 100. 51. E depois acrescento-lhe mais 100. Escolho a localidade 51, 151 e por aí adiante, não é? 251, 351 e estou a fazer uma seleção aleatória de localidades. Depois temos também uma seleção aleatória de percurso, de itinerário. Sim. O que é o percurso itinerário? Então, em que portas é que batemos? Depois de decidir o ponto de partida. Há um método, que é o Random Route, em que podemos selecionar, enfim, não tem que ser apenas de uma forma, mas o princípio é que seja aleatório. Hoje é um mau dia, porque é dia 2, não é? Mas então começamos na rua X, na porta número 2. Se não existir, na porta número 11. Se não existir, na porta número 20. Depois fazemos de 5 em 5 agregados, de 5 em 5 lares, porque para evitar fenómenos de contaminação, de opinion leaders, não é? A senhora que no prédio decidiu que o homem era o melhor detergente e, portanto, toda a gente tem a mesma opinião. Portanto, e depois, quando chegamos à primeira, a uma perpendicular com outra rua, viramos na primeira à esquerda, depois viramos na segunda à direita, depois, quando for uma B com uma praceta, contornamos, enfim, está tudo perfeitamente decidido. E batem à porta das pessoas e batemos à porta das pessoas e apresentamos-nos e dizemos que gostaríamos de fazer uma entrevista. Os entrevistadores não sabem, e isso é uma regra que é importante, não sabem quem é o cliente. Certo. Podem presumir, às vezes, por alguns indícios, mas também podem presumir mal, não é? Porque eu posso ser uma seguradora e querer saber qual é o desempenho das minhas concorrentes e portanto, nem sequer está no questionário. Mas não sabem porque nós devemos tentar evitar tudo o que sejam possíveis enviesamentos. Claro. Portanto, os entrevistadores não andam nem de fato e gravata, nem andam de chinelos. Portanto, a roupa não deve surpreender o potencial entrevistado. A lógica é só essa. Têm todos identificação. E, portanto, as sondagens basicamente têm estes princípios de representatividade da população portuguesa, enfim, a dimensão da amostra depende do número, enfim, do tempo, não é? Como lhe disse há bocado, a variável e tempo e preço. Dinheiro, não? Exatamente. E, portanto, esses dois aspectos influenciam, não é? Claro. Eu, com frequência, apresento duas alternativas mostrais e, com maior frequência, é aprovada de menor dimensão. A mais barata. Claro, que também é mais barata e também é que se faz mais rapidamente, não é? Claro. Pronto, e isto são os princípios básicos gerais. E depois, como é que gerem esses dados? Isto é... Sim, depois temos que fazer a gravação desses. Hoje em dia utilizamos equipamentos informáticos e, portanto, a entrevista é gravada. Mas pode haver situações em que haja perguntas abertas. E essas perguntas abertas, porque cada pessoa responde de uma forma, precisam de ser codificadas. Sim.
editadas, codificadas, de forma a que seja legível. O número de hipóteses de resposta não pode ser 300, tem que ser 10, 12. Depois é preciso perceber se é bonita, é igual, é gira, é gentil, enfim, todas as coisas que considerem precisas encaixam-se naquele mesmo código. E pronto, e depois saem os quadros detalhados e por fim faz-se o relatório para o cliente, manda sempre o questionário, porque se ele tiver alguma dúvida para ir ver, até pela fluência, porque em princípio no nosso relatório, em cada quadro, está presente a pergunta que foi enunciada para dar aqueles resultados. Certo. Mas não é muito importante só a pergunta, o encadeamento também. Sim, a sequência é muito importante. Eu lembro-me de uma situação há muitos anos. Eu gosto mais de falar de coisas que sejam um bocadinho antigas porque eu posso fazer, porque já não sou novo, e além disso porque, enfim, a ausência de proximidade torna a questão menos polémica, e o que eu pretendo é apenas e só exemplificar. Lembro-me que há uns anos o Lares Alta Autoridade me perguntou: então acha que este questionário pode ser feito desta forma? Então qual era a questão? Lembra-se daquela questão do Daniel Campelos? Lembro-me do Queijo Limiano. Do Queijo Limiano. Lembro. Pronto. E então houve uma entidade que fez pergunta às pessoas e perguntou-lhes: sabe desta polémica, sim ou não? Se não, então eu vou-te explicar sucintamente o que é que aconteceu. E explicavam. E a Alta Autoridade perguntava, que é o AGR que perguntava: há legitimidade para fazer isto? Sim, digo eu. Há legitimidade para fazer as introduções que sejam necessárias para contextualizar e perceber e que a pessoa tenha noção do que é que está a ser questionado, mas depois há riscos também. E depois, além disso, aquilo não foi bem apresentado, porque a empresa que o fez dizia que os portugueses acham que, e deviam ter dito, primeiro, só X% dos portugueses é que sabiam, é que tinham considerado o tema, é que tinham relevado o tema, é que o conheciam, e depois devia ter dito: os portugueses, se informados, achariam que... Pois claro, que é completamente diferente. Que é completamente diferente. E depois, nessa introdução, na altura dizia-se que o governo PS, ou António Guterres, já não me lembro qual era a expressão exatamente, negociou com Daniel Campelos. Ora, negociou, sempre que se usa palavras corremos riscos. Negociou em política tem um tom um bocadinho pejorativo. Eu teria preferido discutiu, mas quer dizer, o problema vem do facto de se ter que fazer uma introdução e de se ter ilustrar a situação que pretendemos ver. Corremos sempre o risco quando usamos palavras. Claro. Mas tudo isto é muito importante no questionário. Assim como a ordem da apresentação das perguntas. Não é? A ordem da apresentação das perguntas, eu, por exemplo, se... não faço simulação de voto em urna, que é o que eu prefiro fazer em sondagens pré-eleitorais. A minha primeira... Não faz sondagem daquelas de voto em urna? Isso faço no dia das eleições. Mas mesmo nas outras, eu prefiro, se quer saber a intenção de voto, prefiro fazer face-to-face, levar uma urna ao ombro e pedir para introduzirem na urna. Ok. Às vezes fazemos umas simulações, por exemplo, eu tenho urnas de dois tipos, mas tenho urnas com um acrílico completamente transparente. Metemos lá 2, 3 papelinhos sem nada, para que a pessoa que depois vai meter não pense, então eu sou a primeira, sou só eu, para não criar ali algum constrangimento. Faz sentido. Atenção por isso. E assim ela vê lá 3, já não diz nada. Mas eu, se for num diálogo, seja telefónico ou face-to-face, pergunto, é sempre a primeira pergunta. Não faço perguntas e depois... Há várias formas de fazer. No Brasil fazem-se coisas que se chamam o push polling, que é... Então, qual é a sua intenção de votar? Eu voto no A, no indivíduo A. Sim. Ok, mas você sabe que o indivíduo A teve em tempos um caso de adultério e não sei o quê. Continuaria a votar. E depois, então, e sabe que teve um caso enquanto profissional de extorsão, na sua... Está a condicionar completamente o entrevistado. Exatamente. O entrevistado até deve ficar assim: se calhar se digo que continuaria, quer dizer que sou mesmo talibã, vou ficar mal visto. Esse tipo de coisas não faço. Mas tudo se pode fazer num questionário e
e há manipulações que se farão, mas são, obviamente, casos excepcionais e não são casos de colegas da minha atividade, não é? Portanto, mas hoje em dia há muita gente a fazer coisas, não é? E também há muita gente a divulgar coisas. Pois há, pois há. E a divulgação é com frequência. A divulgação é sempre ferida de oportunidade, se omite uma informação relevante. Eu, por exemplo, nas sondagens eleitorais tenho visto, já vi em jornais, uma sondagem uma fotografia do momento. Sim. O filme ainda não acabou, é só um retrato do momento. Sim. E, portanto, não se deve dizer, do meu ponto de vista, que aquele resultado obtido significa que vai haver, no fim, aquele resultado. Mas há uma coisa muito relevante, que é 2 aspectos que eu acho que se devem sempre mostrar, e com frequência eu vou direto para o resultado final, que é os indecisos e os abstencionistas. Isso eu ia lhe perguntar. Porquê os indecisos e os abstencionistas? É muito importante. Primeiro, porque na abstenção, talvez porque votar seja um dever cívico, nós temos sempre 20% de pessoas que dizem que se vão abster e depois são 40%. Os indecisos, porque aquilo que a maior parte das empresas faz, distribui-os proporcionalmente. Sim. Ou seja, retira-os, que é o mesmo que dizer que eles vão votar da mesma forma do que aqueles que deram indicação de voto expresso. O que está muito longe de ser verdade. E de facto, eu vejo sondagens em que aparece só o resultado omitindo estes 2 aspectos. Certo. Isto tem que estar sempre presente. Porque a taxa, e é muito importante, se vai fazendo vagas, é importante perceber se está a diminuir o número de indecisos, por exemplo. Sim. E se está a diminuir, o que é que está a acontecer à estrutura dos votos, da indicação de votos para se fizeram, para onde é que for. Esta anulação dos indecisos, ou por exemplo, como vi uma vez uma apresentação, eu percebo que a comunicação social tem um problema que tem que transmitir rapidamente a informação. E mais depressa que o outro. E não pode, mas aligeira muito. Portanto, acha que há uma certa ligeireza. Há uma certa ligeireza. Eles têm sempre, eu nem sequer sei se eles têm bem noção da importância desses aspectos, porque, enfim, a vida deles não é isso, e se calhar não pensaram o suficiente. Eu acho que nós devíamos fazer de vez em quando umas reuniões. A última que fizemos ou é no século passado ou do princípio deste século. Depois houve uma outra, que é a ERA que promoveu, em que eu fui lá todo entusiasmado com um texto preparado em que me queria dirigir aos políticos e me queria dirigir aos utilizadores. Sim. Nós, os profissionais que produzem essas sondagens, os produtores das sondagens, eram a terceira parte. Os outros já não estavam lá. Portanto, os outros já não estavam lá. Mas fizemos uma coisa muito interessante há uns anos, naquele anexo da Assembleia da República, o dia inteiro, eles têm um auditório perfeito. Eu tentei agora, depois das últimas autárquicas, porque vi a jornalista dizer estas previsões, isto não são previsões, é preciso, mas provavelmente não disse com nenhuma má intenção, nem nenhuma má fé. Eu não estou a acusar ninguém de má fé. Mas pode ser ignorância. Pode ser falta de cuidado, de não perceber a importância que aquilo tem. E os indecisos são muito, muito relevantes. Ora, as empresas de sondagens, e há bocado perguntávamos se fazíamos boca dura, as empresas de sondagens utilizam os mesmos princípios sempre. Claro que uma pré-eleitoral é mais complicado, porque quando se pergunta a um cidadão em quem vai votar é muito mais difícil do que o que é que utiliza lá em casa, como óleo, como azeite, como não sei o quê, não sei porque é que o faz, quais são... É muito diferente. E além disso, são estudos... Pois há outra questão que também é muito relevante. Eu estou-lhe a falar das sondagens que são públicas. Certo. As sondagens que são públicas... Porque há muitas que não são. Exatamente. São encomendadas por órgãos de comunicação social, que têm limitado espaço, limitado tempo, limitado dinheiro e limitado interesse também. O interesse deles é apenas anunciá-lo. As privadas, as que se fazem para partidos, para candidatos,
têm muito maior profundidade. Claro. Utilizam-se técnicas qualitativas, utilizam-se técnicas projetivas, utilizam-se estudos quantitativos com dimensão amostral muito maior e, portanto, são coisas de níveis completamente diferentes. Nessas dos candidatos e dos partidos, tentamos saber quais são os pontos fortes de um, os pontos fracos do outro. Isso ajuda os responsáveis da comunicação a direcionar essa comunicação, porque um ato, enfim, supostamente, senão não seria necessário fazer uma campanha eleitoral, é para levar os indecisos. É o principal objetivo, enfim, não é o único, mas o principal objetivo é ganhar vantagem naquele período de tempo, e para isso é preciso argumentar, é preciso apresentar vantagens de um, desvantagens do outro, enfim. Isso faz-se nos estudos privados, e aquilo que se conhece publicamente são os estudos públicos, que são aqueles que têm que ser depositados na ERC e que podem ser consultados por toda a gente. Então, estava a dizer no fundo que a verdade está nesses estudos que são privados, isto é. Não é verdade, mas eu não estou a dizer que os outros não tenham coisas interessantes e muito úteis, mas é muito mais fácil, depende das perguntas. Ainda agora acabei de fazer no barómetro da CM, acabei de ter uma questão sobre a importância dos 4 atos eleitorais, presidenciais, autárquicas, legislativas e europeias, a importância percepcionada pelas pessoas. Claro que as europeias ficaram como claramente a menos importante. É último. Mas tudo isto é importante. Olha, por exemplo, sabe como é que eu perguntei? Então. Temos estes 4 eleitorais. Qual para si é o mais importante? Pois. E a seguir? E fico com o ordenamento dos 4. Prefiro assim do que perguntar qual é o mais importante e mais nada, ou por grau de importância diga do primeiro ao quarto como é que os posicionaria. O objetivo é o mesmo, a forma de o fazer é ligeiramente diferente. Eu acho que a melhor forma é fazer como acabei de lhe referir. Exato. E essa pergunta é uma pergunta que tem toda a validade, não tem as questões da intenção de voto. O problema é sempre a intenção de voto, porque as pessoas ainda não decidiram, porque nós perguntamos se as eleições fossem hoje, e as eleições não são hoje, as pessoas não são hoje. E depois há outra questão muito relevante. Nas últimas legislativas, a Intercampos fez um estudo pós-eleitoral muito interessante. Primeiro, em que os resultados eram similares aos resultados obtidos no ato eleitoral, o que demonstra que há um mito que não é verdade, as pessoas não mentem. Certo. Segundo, só 24% das pessoas decidiram quando é que iam votar na última semana. Claro. E dessas 24%, 50% decidiram apenas nos últimos 2 dias. Incrível. E se calhar há uns que até decidem em cima da hora. E alguns se calhar decidem em cima da hora. Enfim, embora eu acho, parece-me que essas últimas legislativas, enfim, tiveram alguns condimentos relevantes que não se repetem tão rapidamente assim. Isso é uma questão que muita gente pensa, aconteceu A provocou o B, então se eu fizer o mesmo, tenho a mesma reação. Não tem porque já teve. Claro. Enquanto isso estiver na memória, isso não se repete tão facilmente. Claro. Essa consequência de um determinado estímulo. Um estímulo provoca uma reação, mas a reação não é a mesma que o mesmo estímulo algum tempo depois. Claro. E se calhar nem com a mesma pessoa. Exatamente, claro. E uma questão muito relevante desse último ato eleitoral das legislativas era o receio da ausência de governabilidade. Tinha falhado a geringonça e viu-se perfeitamente que houve uma série de voto útil. Portanto, as pessoas queriam uma solução governativa. Queriam uma solução governativa. Mas, curiosamente, nesse estudo pós-eleitoral, o PS teve 41,7%. Que é espantoso. Claro que só teve maioria absoluta, porque 41,7 nunca deu maioria absoluta, porque o segundo teve um score muito baixo. E a diferença provocou isso. Mas desses 41,7 havia, se bem me recordo, 16% que não teriam votado, que tinham votado PS, não teriam votado PS se soubessem que havia maioria absoluta. Pois. Isso é muito interessante. É verdade. E, portanto, esta questão da maioria absoluta vai ser cada vez mais difícil. Os portugueses não querem dar... Eu já tinha visto isso em estudos pré-eleitorais. Os portugueses não gostam. Não querem. Mas não sabiam que eram tantos.
Faz-me lembrar um bocadinho... Mas estamos a falar de que percentagem? Estamos a falar de 16 dos 41,7. Pois. Que disseram, eu se soubesse que ia dar maioria absoluta, não tinha votado. Não tinha votado. É preciso não nos esquecermos que nesse ato eleitoral, agora vou falar de números, a esquerda perdeu 8%, Sim. 8 pontos percentuais, e a direita ganhou 5,6%. Reduziram-se os outros brancos e nulos, primeiro porque no espectro político já há muito mais posicionamentos para o voto de protesto do que existiam há uns anos atrás, e depois porque a taxa de abstenção foi menor. Os portugueses estavam tão preocupados que, ao contrário do que tem acontecido, Sim. a taxa de abstenção foi menor à taxa de abstenção do ato eleitoral anterior. Que já tinha sido... Mas assim foi muito grande. Mas foi muito grande, com certeza. Sim. Mas o que tem acontecido é um crescendo da abstenção. E nas últimas legislativas a abstenção foi menor do que nas penúltimas legislativas. O que é singular e demonstra a preocupação que os portugueses tinham com esta situação. Depois, enfim, as sondagens, as boca de urna, eu devo-lhe dizer que nas 7 eleições legislativas, desde 1999 até agora, houve 7 em que a Intercampos fez boca de urna, o desvio médio por partido é de 0,5. Mas o da Intercampos é muito bom, creio que é o melhor, mas o das outras empresas que têm feito é muito bom igualmente. São variações muito pequenas. E a questão é esta: se elas fazem um bom trabalho na boca de urna, não fazem na pré-eleitoral. Era isso que eu lhe ia perguntar. Não, sabe, é que na boca de urna nós medimos comportamentos. Pedimos à pessoa, reproduza, se faz favor, neste boletim, aquilo que fez. E na outra perguntamos qual é a sua intenção. E estar a falar de comportamentos ou de intenções torna as coisas significativamente diferentes. Portanto, a seu ver, segundo eu percebo... E eu vou aproveitar. Segundo eu percebo, a seu ver, é mais fiável a sondagem à boca da urna do que a sondagem pré-eleitoral. As sondagens pré-eleitorais não têm como objetivo dizer quem é que vai ganhar, ou têm como objetivo dizer em que ponto está. Tem intenção naquele momento. Como já lhe disse, porque às vezes surgem sondagens poucos dias antes do ato eleitoral. Bom, mas o trabalho de campo começou já há algum tempo antes. Com certeza. Eu acabei de lhe dizer que 24% decidiram na última semana e desses 50% decidiram nos últimos 2 dias. Portanto, não é possível, seria sorte, que os valores fossem coincidentes. O que eu estou a querer dizer é que, se são capazes de fazer um bom trabalho nas bocas de urna, é porque a natureza das sondagens, das diferentes tipos de sondagens, não tem nada a ver uma com a outra. E o que se deve, os órgãos de comunicação social é que querem dizer, porque isso é que é notícia e cria polémica, quem é que está à frente, quem é que vai ganhar. Aqueles que são os candidatos não querem saber outras coisas muito mais interessantes, muito mais úteis. E, portanto, todo o eco que existe na sociedade sobre sondagens não é sobre sondagens, é sobre sondagens pré-eleitorais, que é uma coisa completamente diferente e que é uma coisa que me preocupa, porque, como já lhe disse, representa muito pouco em termos de volume de negócio e representa imenso em termos de mediatismo e de credibilidade. E fala-se muito mal a propósito disso. Pois fala. E isso é um tema que vende, porque normalmente quando se fala mal e se sistematiza, as vendas são boas, não é? Se escreve um livro. E isso preocupa porque não quer que a Nestlé, a Procter & Gamble, a Unilever, deixem de ter confiança. O Banco Comercial Português deixem de ter confiança porque os procedimentos são similares, não é? Claro. Portanto, eu acho que... Mas acha que tem mais a ver também, agora sou eu a fazer a pergunta como leiga, absoluta leiga nesta matéria. Acha que também tem a ver com a parte emotiva? Isto é, quando lhe está a perguntar a alguém em quem é que vai votar, ou se as eleições fossem hoje, vai votar em quem? Há aí uma parte de emoção. Se lhe está a perguntar qual é o detergente que acha melhor, não há qualquer emoção, há o aspecto prático. Claro, exatamente, não tem nada a ver. Portanto, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não faço... Eu tenho painéis, até porque, enfim, os painéis de consumidores são uma prática habitual das empresas. Para algumas situações temos painéis, também temos painéis de retalhistas, como dizia há pouco. Não me preocupo nada, com dados objetivos não me preocupo. Mas se me pedirem para eu fazer um estudo sobre
quem é que teve melhor num debate. Sim. É muito difícil. Porquê? Porque o debate terminou às 10h30 da noite. Eu não telefono previamente às pessoas a dizer-lhes: eu vou-lhe telefonar às 10h30 da noite, quero que você assista a um debate que eu vou entrevistá-lo sobre o mesmo. Ele já fica condicionado. Ora, ele já não é o mesmo cidadão que era. Eu escolhi por causa da classe social, da região onde vivo, o que quer que seja, para fazer parte daquele grupo de entrevistados. Só que o problema é que ele já não é a mesma pessoa que era antes de eu lhe dizer isso. Claro. Mas não tenho problema nenhum em lhe pedir: olha, registre isso, faz favor, tudo o que comprou de alimentação, não tem problema, é um dado objetivo. Não. Lá está. Agora, a opinião já é diferente, ele vai sentar-se no sofá, a ver a televisão, subjetiva, com aquela subjetiva. preocupação, vou ser entrevistado, tenho que ver isto, ver com outros olhos. Liga mais, sei lá, ao acessório, liga muito a pormenores que não são tão relevantes assim, que não ligaria. Pronto, e o que eu quero saber é da mensagem, mais do... Exato. Portanto, e, eu portanto, faz sempre essas sondagens depois. Sim, não dá para fazer logo a seguir. O ideal era bonito no dia seguinte dizer-se, não é? O debate não sei quantos foi ganho. Mas para isso era preciso preparar-se previamente, que eu não posso estar a telefonar para a casa das pessoas às 10h30 da noite sem prévia combinação, não é? Claro. Sem previamente avisar. Pronto, e para perceber o que é que, quando é a opinião, a questão é um bocadinho diferente. Exato. Eu tenho que perguntar às pessoas coisas relativamente simples. Eu não lhes posso perguntar numa entrevista, posso numa individual aprofundada, no escritório ou em casa da pessoa, posso perguntar-lhe: olha, imagino que era Matusalém e vivia 800 anos, o que é que seria a sua vida? Mas não posso, nas entrevistas porta a porta, fazer perguntas deste tipo, não é? Claro. Servir-me para quê? Claro. Claro. Isso é... Mas então, explique-me lá, como é que se explica esta tese que está aí de que as sondagens falham? Nomeadamente temos o livro do Luís Paixão Martins, recente, porque é que as sondagens falham. Ele pediu-me, a propósito desse livro, para fazer um pós-fácil. Certo. No almoço disse-me... Eu sei que trabalham juntos. Não, mas a questão... Trocámos muitas vezes impressões, já o conheço há uma série de anos, e ele pediu-me para fazer um pós-fácil, pôs-me uma condição, era que eu não sabia o que é que ele ia escrever, deu-me a entender que ia bater nas sondagens, e eu fiz um pós-fácil que ele depois terá achado muito interessante e que resolveu incluir no último capítulo. Acrescentou um capítulo com esse texto que eu fiz. E o texto é claro quanto a isso. A utilidade das sondagens pré-eleitorais não é dizer quem é que vai ganhar no dia X, é dizer como é que estão as coisas de momento, identificar o número de indecisos, o número de putativos abstencionistas, mas sobretudo dos indecisos, e perceber o que é que pode... Se calhar é mais interessante perguntar o que é que acha, como é que tem evoluído no seu entender a performance, o comportamento do Primeiro-Ministro, do Presidente da República. São indicadores se calhar mais interessantes. Sim. Nós, por exemplo, no nosso último barómetro encontramos os piores indicadores desde os últimos 2 anos, quer para o Primeiro-Ministro, quer para o Presidente da República. Eu vi. Viu? Vi. E portanto, acho que isso é muito mais interessante do que se o PSD tem mais 0,5. É a mesma coisa do que o PSD quando tinha menos 1,1. Quer dizer, então é um empate técnico e não vale a pena estar aqui. E outra coisa irrelevante e interessante é que as coisas não mexem, não mudam. É uma coisa que deve ser considerada por ambas as partes. Perceber, é isso que é mais importante. Não é prever que vai ganhar este ou aquele. Evidentemente que numa sondagem pré-eleitoral, face-to-face, com simulação de voto em urna, poucos dias antes, aumenta. Mas nós estamos a tentar mimetizar o dia da eleição, mas há algum aspecto que não conseguimos reproduzir. É que vamos à casa da pessoa e no dia da eleição ela tem que dar aos pezinhos e ir ao tem que sair de casa do Nem sofazinho. isso conseguimos mimetizar. Exatamente. Tentamos aproximar o máximo possível, mas não conseguimos. Exatamente. E então, segundo percebo, e diga-me se a minha interpretação está correta, a questão maior nas sondagens eleitorais, ou nas previsões eleitorais, chame-lhe como quiser,
são os indecisos. São. E nós não fazemos distribuição de indecisos fizemos um grande trabalho. Porque isso muda uma sondagem. Claro, completamente. Não é? O resultado fica completamente É diferente. um exercício, mas ainda por cima, quando é um exercício sem apresentar o raw data, não é? O que é que deu de facto a sondagem, depois eu não faço porque eu só faço sondagens. Portanto, não sou um politólogo e não faço. Quem está a distribuir os indecisos está a fazer uma previsão. Claro. Nós concluímos isso nas últimas autárquicas, houve imensas que foram realizadas, fomos à procura de todas, fizemos um grande estudo, enfim, com o apoio do Correio da Manhã e da Apodem, e concluímos que o grande drama era a anulação dos indecisos, que é o mesmo que distribuir os indecisos da mesma forma que as intenções de voto expressas. E, portanto, é dizer que o indivíduo está indeciso X% entre o PSD e Y%. Não é verdade. Ele tem um ou outro pelo qual está indeciso, não é? Não tem todos. E o que nós fazemos é distribuir por todos da forma diretamente proporcional às intenções expressas. E, portanto, isso dá erro. Equívoco. Isso dá erro. E diga-me uma coisa, é verdade aquela tese que temos ouvido também a propósito destes livros que saíram sobre as sondagens, de que o indeciso, quando toma a decisão, opta por escolher entre os dois partidos maiores que conhece? Não. Nós perguntamos... Vocês têm alguma coisa feita depois das eleições? Depois das eleições, sim. Ficou óbvio que houve voto útil. A iniciativa liberal daquilo que nós fizemos foi o mais prejudicado, teria tido mais 2,5%. Sim. Portanto, houve muitos simpatizantes da iniciativa liberal que tiveram... Círculos pequenos, que tiveram receio de que... Pois, também não fiz um estudo com uma amostra tão significativa que pudesse estar depois a fazer segmentações por regiões. Okay. É o total, como diz isto. E, portanto, as pessoas não estão indecisas dessa forma. As pessoas podem ter uma simpatia e ceder temporariamente a simpatia a outrem para demonstrar, têm receio que... A primeira eleição, o primeiro ato eleitoral do pai Le Pen, acontece uma coisa muito gira. O pai eram 7 a concorrer, o pai Le Pen ficou em segundo, foi à segunda volta. Sim, eu lembro. Na segunda volta, a 2, teve menos votos, teve menor percentagem, menos votos, já é uma falta de rigor, porque eu não sei quantos votos é que teve cada um, teve uma percentagem inferior à da primeira volta. O que é que isto significa? Significa que os franceses não queriam que o pai Le Pen fosse presidente. Queriam era demonstrar que estavam preocupados com alguns aspectos que ele tinha levantado e temporariamente cederam-lhe a simpatia. Certo. Depois, quando viram que somos tantos, afinal isto é demais. Isto pode ser perigoso. É frequente este tipo de situações. O que é difícil é manipular as pessoas para que essas coisas aconteçam. O contexto não é o mesmo. Um determinado estímulo provocou uma determinada reação e isso é que é giro, porque as coisas vão mudando. Eu, por exemplo, nunca tinha visto... Exatamente, eu nunca tinha visto a mesma reação dos portugueses como nas últimas legislativas. E depois a diferença é muito grande entre... eu vou-lhe contar um episódio que eu trabalhava para uma televisão e eu percebo perfeitamente. O diretor-geral dessa estação de televisão vem ter comigo, eu só dou os resultados 20 minutos antes, porque infelizmente, e aí tenho que dizer, há um São abuso, as chamadas projeções. Eu sei que se der muito mais tempo antes. Primeiro, gosto de trabalhar até o mais tarde possível, até o mais próximo de encerrar as urnas. E depois sei que se der um bocado antes, podem fazer má utilização da informação. Muito bem. Promiscuidade. Este manda para o amigo A, o outro manda para o amigo B. Sim. Já me aconteceram coisas na vida em que me telefonaram a dizer: António, como é que as coisas estão? Não posso dizer. Pois claro. Não posso dizer. Eu tenho uma entidade que me pagou X. Pois com certeza. Falta de ética, não é? Exatamente. Estás com essas coisas, assim que lá chegar, eu vou saber. Está bem, mas isso ele. É o owner da informação. Exatamente. Não fiques chateado comigo, não posso, é uma questão, percebes? É a minha atividade profissional. Esse diretor-geral chega-se ao pé de mim e diz assim: António, você não tem que me dizer como é que eu preciso de abrir o Jornal da Noite. Com a projeção. A dizer, era a primeira eleição do Cavaco Silva. Como Presidente da República. Sim. Preciso dizer, Cavaco Silva Presidente da República, ou preciso dizer segunda volta. E eu disse:
então diga Cavaco Silva Presidente da República. Mas se não for, eu quero ir à antena explicar. Porque eu tenho 49,5, 52, qualquer coisa. Pois. E, portanto, a probabilidade é maior. Mas ainda tinha 49 e na primeira volta é preciso ter 50% dos votos expressos mais um. Pois é. Portanto, é um risco tremendo, mas eu percebo que ele queira abrir daquela Com forma certeza, impactante. tem que abrir Pronto. impactante. Eu percebo as necessidades dos órgãos de comunicação social. Agora, isso com frequência e facilitarmos a vida leva-nos a situações em que depois ficam as sondagens, não é o António Salvador, nem Intercampos ou a GFK, mal vistos, não é? É uma situação que é preciso termos cuidado. E resistir a essas. Exatamente, e resistir a esse gato que é um chato. É muito bonito, é muito bonito este gato. Mas muito chato, esta cor, muito chato. É muito bonito. Eu tenho lá uma que é igual. Estou habituadíssimo. E agora diga-me uma coisa: acha que a falta de dinheiro, de recursos, impede que se façam melhores sondagens? Claro. Evidente, não tenho dúvidas, como lhe dizia há pouco, apresento duas alternativas e escolhem a alternativa mais barata. Eu percebo, sobretudo quando são ad hoc, que é feito assim de um momento para o outro, quando é um pacote negociado há outras margens, não é? Para decidir as coisas e por vezes até podemos fazer alterações pontuais porque houve uma série de outros trabalhos que permitem reduzir a rentabilidade naquele projeto e corresponder à necessidade e até porque normalmente o fazemos com prazer, porque também gostaríamos de saber que... Claro. Mas é um constrangimento o dinheiro que está disponível para fazer esses estudos. Não é? E aí está sempre presente mesmo com os clientes, mesmo com os grandes clientes. É. Pois, isso era uma das ideias que eu tinha, que realmente a falta de recursos faz com que as amostras não sejam tão... Não tenham a robustez que gostaríamos que tivessem. Exatamente. E diga-me uma coisa, e acha que as sondagens influenciam os resultados das eleições? Sim. Não tenho dúvidas que podem ter influência. O anúncio das mesmas, sobretudo se forem previsões. Mas isso eu penso que o Miguel Sousa Tavares também, o José Alberto Carvalho, enfim, qualquer opinion maker. Costa, qualquer um, quando imita a opinião, pode de alguma forma levar a que alguém altere ou não tinha pensado neste aspecto, ou isto é uma tragédia se acontecer assim. É impossível as pessoas não considerarem a informação que lhes chega. Certo. E todos sabemos, eu digo muitas vezes que... Enfim, sobretudo no desporto, há um senhor que gostava de dizer que isso é opinião publicada, não é opinião pública. Eu acho que é muito difícil haver uma opinião pública diferente da opinião publicada. Certo. Porque hoje em dia temos uma coisa que é um perigo tremendo, pode ser de extrema utilidade, mas também pode ser um perigo tremendo, que são as redes sociais. Claro. E, portanto, aí, enfim, diz-se o que se diz. Eu próprio já fui algumas vezes enganado por acreditar naquilo que tinha acabado de ver. Eu acho que todos fomos. Todos fomos, e sinto-me burro, idiota e não sei o quê. Exato. Mas a informação é informação. Eu não posso passar ao lado da mesma e não a considerar. Portanto, eu acho que é muito difícil haver uma opinião pública diferente da publicada, não acredito nisso. E claro que a opinião publicada condiciona a opinião das pessoas, sobretudo quando elas não são quando têm dúvidas. E hoje já não vivemos os tempos da paixão que se viviam pós 25 de Abril, em que se discutia como se discute futebol, com toda a impetuosidade, toda a paixão, às vezes sem grande racionalidade. Eu sou deste. Agora já não sou deste. As pessoas podem mudar de voto sem ficarem constrangidas, como se estivessem a trair qualquer princípio da sua vida, qualquer valor. Acha que o eleitorado está mais flutuante, então? Acho que o eleitorado pode estar mais flutuante. Não tenho muitos estudos com robustez sobre isso, mas o que sei é que há pessoas que admitem, por exemplo, no último barómetro, fico surpreendido porque há algum número, um número ainda relativamente importante de pessoas que dizem que nas europeias podem votar de forma diferente do que votam nas legislativas. Pois. Porquê? Porque como entendem que são eleições, como se costuma dizer, de segunda ordem, então eu aqui vou premiar o Nuno Melo, porque fez uma excelente investigação no caso do Vítor Constâncio e do Banco de Portugal, por exemplo.
Exato. E ele ter um Vão score, valorizar. coisas que não consideram, já que as televisões não são tão importantes assim, o que é o equívoco do meu ponto de vista. Também, 70%. com certeza. É um Está lá equívoco. longe e pronto. Exato. Eles estão lá em Bruxelas, ninguém sabe muito bem o que é que eles fazem. Mas 70% para aí das nossas leis emanam de Sem diretivas, dúvida, não é? sem dúvida, sem Comunitárias, dúvida. enfim. Sem dúvida. E diga-me uma coisa. E acha que existe, por parte dos agentes políticos, aproveitamento dos resultados das sondagens? Aproveitamento como? Aproveitamentos no sentido de tirarem sim, partido, sim. de tentarem mudar o jogo, com base naquela sondagem que saiu 10 dias antes ou 8 dias antes. Sim, já vimos inclusivamente alguma manipulação. Há até um programa, enfim, o Polígrafo e não só, Sim, que por vezes tentam identificar esse tipo de situações, de coisas que foram apresentadas indevidamente. Às vezes são apenas... olha, por exemplo, eu sei que agora da última, eu não sei se é má fé, da última puseram uma questão, quando eu perguntei precisamente, admite mudar? E nesse caso mudaria para onde? Certo. Isso é uma pergunta interessante. E que foi apresentado como o mudaria para onde, como se fosse uma coisa de uma dimensão muito relevante. Mas não era, porque era apenas uma franja, e pequena, do eleitorado que se tinha pronunciado. E, portanto, não se pode apresentar aquilo como se fosse o resultado do número total de entrevistados. Certo. E por vezes essas pequenas coisas, o retirar o N igual a, essas pequenas coisas são aproveitadas indevidamente. Certo. E é feio. Certo. E é feio. Eu não estava, Por por isso acaso, mesmo... a referir-me a essas pequeninas coisas, mas estava-me a referir às grandes coisas. Porque uma das coisas que muito se falou, e o próprio Luís Paixão Martins, no primeiro livro que escreveu sobre como se fazem maiorias absolutas ou qualquer coisa do género, falou disso, em que aquela sondagem que saiu em dezembro, se não me engano, de 2021, referente às eleições de janeiro, fez efetivamente mudar o discurso de um dos candidatos, nomeadamente do PS, neste caso, Sim. por forma a aproveitar aquele resultado no sentido... Sim, mas eu acho que o mais importante da comunicação do António Costa, que tem a ver com sondagens, foi ele ter deixado de falar na maioria absoluta. Ele só consegue alcançar a maioria absoluta quando deixa de falar da maioria absoluta. Quer dizer, não é direto e imediato, mas teria tido muito maior dificuldade. E isso foi uma das coisas que ele retirou das sondagens. As nossas sondagens demonstraram sempre que as pessoas não querem que haja maioria absoluta, não querem entregar o poder de forma... Só um player, não é? Só um grupo. E portanto, e a outra foi de facto, saiu, mas enfim, saiu uma coisa completamente diferente das outras. Mas enfim, é preciso ver como é que... é preciso olhar para a ficha técnica com atenção, que é uma coisa que as órgãos de comunicação social, e eu percebo, aquilo é uma seca, e tem que passar aquilo é rodapé a correr muito rapidamente. Sim, mas são 600 e tal entrevistas telefónicas. Telefónicas, mas já há quem faça CAUI e telefónico, mixed mode. Eu não faço mixed mode. Não faço mixed mode em sondagens pré-eleitorais, porque não se adequa. O que explica o que é o mixed mode? Sim, é porque para quem não sabe. Nas entrevistas online o público é diferente e é preciso perceber isso. Olha, aquele dia, aquele domingo de voto antecipado, que é uma coisa que eu percebo perfeitamente, porque o voto antecipado, se queremos diminuir a abstenção, é útil, mas por outro lado confunde-me. Porque eu estive a observar Sim. outdoors, aqui ao lado do sítio onde Sim, se vota, senhora. Campanha eleitoral na rádio, estavam em plena campanha eleitoral. Então pode-se votar quando decorre a campanha eleitoral ou não. E afinal é preciso um dia de reflexão, e está tudo caladinho. E afinal, isso é uma coisa que tem que se estudar bem, isso paradoxo, eu percebo, é um paradoxo. Mas as pessoas que foram ao voto antecipado não têm nada a ver. Os resultados que saíram desse voto antecipado não têm nada a ver com o voto final. Nada. O perfil das pessoas é completamente diferente. Mais jovens, mais letrados, mais digitais, mais não sei o quê.
enfim, o Luís Paes Martins até diz uma coisa que eu não sei medir, diz que também pode ser um efeito de moda. Eu sou um tipo que vou a voto antecipado, sou informado, enfim, é muito importante que as amostras sejam representativas da população e para isso os métodos devem ser os mais fiáveis possíveis para se chegar às pessoas. Quando fazemos coisas online, nós já sabemos que os mais idosos não estão presentes, já sabemos que a grande Lisboa e a grande Porto não está tão bem representada e por aí adiante. E, portanto, depois temos que os ir buscar, a acertar cotas com outro método. O outro método reproduz exatamente o primeiro método. É porque uma coisa é eu estar a ler e autopreenchimento, outra coisa é eu perguntar. Certo. Tudo isto é preciso ser considerado, mas ninguém considera porque ninguém lê a ficha técnica, não é? Pois claro, eu percebo. Isso é um problema. Eu percebo. E diga-me uma coisa, só para terminar este capítulo, no fundo, podemos dizer que as sondagens são instrumentos que podem ser bem ou mal utilizados pelos agentes políticos. São instrumentos de gestão que deveriam ser bem utilizados pelos políticos, porque lhes devia dar as pistas para eles seguirem numa determinada direção, ou então pistas para aprofundarem eventuais questões que ainda subsistam. Certo. E eu acho que há muitos estudos, muitos giros que se podiam fazer, não para os órgãos de comunicação social, acho que os órgãos de comunicação social eu vejo que todos procedem da mesma forma, portanto aí não há razão, não há nada a fazer. Não há muito a fazer. Mas nas sondagens privadas creio que sim, creio que há muita coisa muito interessante que se pode fazer no sentido de melhorar a performance e há pessoas que até por características de personalidade, e eu percebo isso também, que não querem essas alterações, mas pronto, tenham conhecimento do que é que acontece para depois tomarem as decisões. Enfim, a nossa informação é como se fosse a informação de um perito e depois ele é o decisor. E fará como entender. Ele fará o que entender com aquele número. Diga-me uma coisa, como é que acha então que se pode melhorar a qualidade e a transparência das sondagens por forma a que se deixe de ser bode expiatório das derrotas partidárias, etc, etc. Existirá alguma forma de melhorar esta qualidade? Olha, acho que há uma forma básica. Eu já lhe disse, quando aconteceu, enfim, as autárquicas, decidi, depois de fazer a minha reflexão e depois de fazer o tal estudo, decidi telefonar para a ERC, onde conhecia um indivíduo do Conselho Regulador, e pedi-lhe para fazer. Na altura ele disse-me logo, bom, nós hoje não estamos muito interessados, muito preocupados com esse tema e tal. E eu disse, eu acho muito estranho que vocês não se preocupem. Claro. Enfim, se é suposto com aquilo que fiscalizam, não é? Se vocês se fiscalizam, vocês não se preocupam. Fiscalizados pela ERC. Quer dizer, supostamente, eu não sei o que é que eles fazem, de vez em quando fazem umas perguntas e até uma ou outra vez já me puseram questões que de facto não fazem sentido e me fazem perder imenso tempo a responder com o meu advogado, mas felizmente não me têm conseguido multar, que eu não sei se é o único objetivo que têm. Mas já fizemos em tempos, e acho que devíamos fazer uma reunião, como lhe digo, com os protagonistas deste processo, com os produtores, porque há determinadas questões, com os produtores, com os divulgadores, com os políticos, há determinadas questões que se podiam ser discutidas. Eu, por exemplo, não concordo com a abolição das casas decimais, porque acho que 2,6 ou 3,4 não é a mesma coisa. Eu tinha que traduzir por 3. Ora, uma evolução de alguém, 2,6 para 3,4 tem algum significado. Acho que a casa decimal deve estar presente, mas há quem não ache. Há quem não ache. Há coisas que podíamos discutir. Há 4 tipos de reações básicas que podem acontecer nas sondagens, que é o bandwagon, vamos todos com a multidão, vamos todos estar com quem ganhou. O underdog, que é aquele tipo não pode ter uma pontuação tão baixa, deixa-me lá ajudá-lo, talvez no Mel, caso que eu falei há pouco. A abstenção por certeza de derrota e a abstenção por certeza de vitória, que é, do meu ponto de vista, o aspecto mais importante, aquilo que mais frequentemente acontece. Eu não tenho dúvidas que aconteceu nas últimas eleições da Madeira. Por isso eu não sei quantas sondagens a dizer que o PSD ia ter a maioria absoluta. Não vou lá, para quê? Já não vale a pena. Já não vale a pena. Acho que devíamos discutir estes aspectos. Devíamos discutir... Há imensas coisas. Por exemplo, as fichas técnicas e o que é que... Eu não estou a dizer que a ERC pode dizer assim é que está bem.
assim não está bem, mas devia patrocinar a discussão sobre esses aspectos. Certo, Patrocinar, certo. eu não estou a dizer pagar exclusivamente. Eu, por exemplo, da reunião que lhe disse no anexo da Assembleia da República, a ERC, ou a alta autoridade, não me recordo, pagou o auditório, isto, e nós pagámos o almoço, a APODEM. Pronto, dividimos os custos. Não é uma questão dos custos, Certo. é a questão da importância desta situação. Acho que merecia a atenção da ERC, e quem melhor do que a ERC para propor, vamos lá juntar e falar sobre este tema. E havia muitas coisas a discutir. Evidentemente que depois haverá sempre quem, enfim, as más utilizações continuarão a existir, mas isso não há nada a fazer. Não há nada a fazer, isso é as regras da vida. O mundo é assim. Mas acho que era muito útil e podíamos ter muito a ganhar se houvesse um padrão que consensualmente fosse aceito sobre vários aspectos que são relevantes. Eu, por exemplo, se for numa entrevista, eu faço sempre a pergunta de intenção de voto é a primeira, porque eu nunca sei a influência que uma determinada pergunta pode ter nas respostas às perguntas seguintes. Claro. E, portanto, não corro esse risco, é a primeira que faço. Pode ser duro a entrada, mas é a primeira que faço. Mas outros não farão da mesma forma. Eu pergunto sempre, se as eleições fossem hoje, ainda no outro dia há tempos, vi alguém que faz com frequência sondagens dizer, assim num debate, foi na RTP, eu não tenho a certeza como é que fazemos a pergunta, mas eu não sei, acho que não fazemos assim. Pronto, este tipo de coisas. Certo. Não, eu prefiro perguntar se fossem hoje do que perguntar se fossem daqui. Sei lá se a opinião da pessoa vai evoluir. Portanto, é se fossem hoje. Hoje, como é que estamos a coisa? Eu quero é que seja um retrato do momento, não quero que seja uma previsão. Claro. Pronto, mas esse tipo de coisas são coisas que às vezes até parecem o sexo dos anjos, mas são muito relevantes. Olha uma coisa, mas agora vou eu meter aqui uma colherada em face alheia. Mas se a ERC não faz não toma essa iniciativa, se calhar se vocês a Podemos podiam tomá-la, não é? Não, isso podemos falar, mas não tem o mesmo significado do que se fosse a ERC, não é? Pois claro que ao fim e ao cabo é a ERC que depois anda a multar os órgãos de comunicação social, não é? Porque a nós não nos multa muito, mas e tem uma ação, pronto, fiscalizadora, e eu já tive uma questão, por exemplo, olha... eu lembro-me que vocês andaram aí numa embrulhada qualquer. Eu tive uma questão, por exemplo, com eles, que foi, eu fiz uma pergunta, quem é que você votaria? Cavaco Silva, Presidente da República. Era a eleição. E depois, quem é que acha que vai ganhar? E depois, só para comparar, a percentagem daqueles que achavam que o Cavaco Silva ia ganhar era muito maior do que aqueles que iriam votar Cavaco Silva. Certo. É normal, pronto, as pessoas têm a percepção, façam os restantes candidatos. Se tivesse feito a mesma pergunta com o Marcelo Rebelo de Sousa, teria acontecido o mesmo. Seguramente. Portanto, é olhar para o pacote e perceber o que é que acontece. Já lá vão muito longe os tempos de Freitas do Amaral com Mário Soares. Aí sim, isso era uma coisa. Mas não tem acontecido ultimamente. E, portanto, acho que este tipo de questões são questões que devem ser discutidas, porque eu não tenho o dom da razão, tenho uma convicção. Mas pouco importa se eu até tenho o dom da razão ou não. O que importa é que as pessoas entendam da mesma forma os mesmos aspectos, para depois, enfim, ser mais fácil e mais correto para todos. Porque eu acredito, eu já vi uma jornalista, um dia de uma sondagem minha no Público, fazer ela própria o exercício e ir a 3 casas decimais. E eu dizia, mas você, porquê é que teve a fazer isso? Era o que lhe saía diretamente da máquina de calcular, alguma coisa no género. Telefonava-me e eu explicava-lhe, e pronto, é tudo a correr, é outro problema, é tudo a correr, eu tinha que fazer aquilo até às 10 da noite. Outro problema. Mas ia a contar que fez essa sondagem de fazer essas perguntas e depois ia-me contar... E era que entendeu que eu não podia ter feito o exercício que fiz. Não? Entendeu que não podia ter feito o exercício. Então tivemos longas discussões sobre o tema, depois a coisa foi arquivada, mas eu acho que mais provavelmente deve estar a referir ao facto de eu ter andado por aí a clamar por todo o lado que a ERC não tinha ligado nenhuma importância ao facto de nós querermos fazer uma reunião, esta reunião conjunta. Essa aí, porque eu sei que inclusivamente enfim, a Presidente da ERC telefonou para alguém a perguntar quem era eu e porque é que eu falava assim, não sei o quê, não sei o que mais. Aquilo também, e é importante envolver as pessoas da ERC também por isto. Está a ver o filme Sim, Senhor Ministro? Estou. Maravilhoso. O Conselho Regulador chega à ERC, mas depois aquilo tem lá uma estrutura. Pois. Que trabalha há não sei quantos anos, que já sabem que com alguma regularidade, com alguma periodicidade muda o Conselho Regulador, mas eles continuam lá. Claro.
Claro. E uma vez convenci o Carlos Magno a ir fazer, e foi fantástico, Carlos Magno com isso, a ir lá fazer uma conversa com a equipa. Foi tudo muito a correr, porque foi às 5 da tarde. E queria tudo ir embora para casa. E o segurança, quando eu saí, disse: "Epá, eu nunca tinha visto as pessoas saírem daqui tão tarde." Pois. Nunca tinha a correr. Precisava de ser feito mais vezes, porque eu vi interesse nas pessoas. E coisas que elas nunca tinham pensado, nunca tinham refletido. Claro. Pronto, porque às vezes um órgão fiscalizador, e muitas das pessoas que fazem parte do órgão fiscalizador estão à procura da má-fé, não sei o quê, da coisa que foi mal, mas não pensam sobre a abrangência, sobre todos os aspectos. Não verem a floresta. Exatamente, é isso. Eu percebo. Eu acho que era isso que era muito relevante, muito importante, muito interessante. Olha, António, infelizmente o nosso tempo acabou. E, portanto, isto daria pano para mangas, nunca mais sairíamos Como vê, um tema apaixonante também para mim. E para mim, que sou leiga, aprendi imenso e foi ótimo perceber como é que tudo isto funciona, embora houvesse ainda muita pergunta para fazer, mas fica para outra oportunidade, e quem sabe num painel até só sobre este assunto, que seria com diferentes pontos de vista, bastante interessante, não é? E depois podemos até combinar isso. Mas agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade e a aula maravilhosa que nos deu aqui. Não. Eu tentei falar da forma mais simples e direta. Exato, que é o melhor, porque somos todos leigos. E agradeço-lhe que tenha feito aquela nota. Então, mas explique lá melhor o que é isso, os diferentes métodos, porque às vezes esquecemos, mas eu tenho essa preocupação. Exato, não, mas vê-se que tem aí uma veia de professor, porque explicou muito bem, foi muito claro. Muito obrigado, e agradeço-lhe imenso mais uma vez. E foi um gosto tê-lo aqui. E nós, até breve, não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube, ativar o sininho, partilhar e seguir as nossas redes sociais. Obrigada e até breve.